Tá me ouvindo aqui? Oi, Clarice, eu tenho te acompanhado desde lá do tempo da Andrade Gutierrez, né? Da Vetor AG, agora na Deloitte, e eu estou vendo aí que você está com a carreira aí de vento em popa, ajudando não somente as empresas onde você trabalha, mas também com essa atuação que você tem aí pro bono, de mentoria, de incentivo à inovação, que é um trabalho louvável que você tem feito, né? E você, inclusive, se transformou aí numa grande fonte de inspiração para mim, porque eu também, eu fiz 55 na semana passada, mas continuo me inovando aí. Seja bem-vinda, é um prazer estar conversando com você aqui e vamos ver quais são suas profecias, né? Quais são suas apostas para os canteiros de obra daqui a 10 anos. A gente acha que 2030 está tão distante, nada é num piscar de olhos. Vamos lá, Clarice, é com você aí, seja bem-vinda e estou à sua disposição se você quiser também trocar alguma impressão comigo. Mas eu vou dar meus palpites aí. Mas vamos lá. Com certeza. Aldo, primeiro, muito obrigada pelo convite, né? É um prazer muito grande estar aqui com você. Você foi um dos grandes mentores da minha carreira, a gente se conhece há muito Obrigado. tempo. Você sabe, né, o quanto você fez diferença na minha trajetória, e eu estou muito feliz agora de ter você como colega e cada vez mais próximo dentro desses projetos. É um exercício difícil falar sobre o futuro, né? A gente não tem bola de cristal e, no final das contas, não é nada de futurologia. Mas o que a gente consegue fazer, e aí esse é um dos trabalhos que as metodologias de inovação nos suportam, é entender muito bem os sinais, né? Quais são os sinais de tecnologia, de mudança de comportamento, de mercado, e a partir desses sinais desenhar cenários mais prováveis e menos prováveis. Então, eu trouxe aqui para a gente discutir juntos e, claro, né, eu quero muito ouvir as suas percepções sobre isso. Alguns cenários que têm sido colocados quando a gente pensa sobre o futuro da engenharia e construção, e algumas coisas que já são verdade, né? Tem um autor que fala que o futuro já existe, só que ele está mal distribuído, né? E realmente, às vezes tem coisas acontecendo nos mercados chineses, americanos, por aí vai, que não necessariamente estão no nosso dia a dia, mas que já são realidade, a gente pode se beneficiar desses usos também. Eu trouxe aqui 3 temas para a gente falar nesse encontro de hoje. Vou ser breve na parte de apresentação, para que a gente também tenha espaço para as perguntas e respostas, e vou começar trazendo um panorama, né, um retrato da inovação no setor de engenharia e construção, né, tanto no mundo quanto no Brasil. Então, quando a gente olha numa perspectiva global, e acho que isso não deve ser muita novidade para vocês, existe um espaço muito grande para inovação, tanto para infraestrutura, para real estate, principalmente porque as estratégias dessas empresas, quando a gente pensa em transformação, elas são estratégias de curto prazo, quando a gente compara com outras indústrias. E quando a gente fala da maturidade, né, no sentido digital, do quanto essas empresas estão preparadas para uso e adoção de novas tecnologias, a gente está ali numa faixa muito intermediária, né? Então, existe toda uma discussão sobre como a gente consegue avançar no uso da tecnologia e entendendo a tecnologia como meio e não como fim, né? Existem objetivos muito claros quando a gente pensa em gerar resultados, geralmente eles estão associados com produtividade, com melhoria de segurança, e as tecnologias elas precisam ser entendidas muito como ferramentas para a gente alcançar alguns desses objetivos. E no início desse ano, né, o nosso time na Deloitte fez uma pesquisa para entender qual eram as principais necessidades, né, e como estava esse uso, configurado esse uso de tecnologia para as empresas de engenharia no Brasil. E uma coisa muito interessante que a gente percebeu é que obter insights a partir de dados, né, fazer um uso mais inteligente dos dados, era a prioridade número 1 das empresas brasileiras, o que é muito diferente do contexto global, que tem a segurança e as questões relacionadas à saúde, né, muito mais posicionadas ali no ranking. Depois do uso de dados, a gente tem preocupações referentes à qualificação de mão de obra, à maximização de produtividade, e depois, obviamente, aparece também aqui no contexto brasileiro essa questão de um ambiente mais seguro.
Uma outra pergunta que a gente fez dentro dessa pesquisa, nessa pesquisa com mais de 200 empresas brasileiras do setor, foi com relação a que tipos de inovação essas empresas costumavam praticar. E o que tem por trás dessa pergunta, né? Quanto mais variado e diversificado são os tipos de inovação que a gente aplica dentro das nossas empresas, maior a chance dos resultados serem perenes e consistentes, né? E essa teoria, ela vem aí da análise do Larry Keeley, que é um dos sócios da Deloitte, né? Ele é líder aí na nossa prática de inovação, a partir da observação de 30 anos de trajetórias de diversas empresas em suas abordagens de inovação. E o que ficou muito claro dentro dessas respostas é que as inovações referentes a processos e a produtos, elas são as inovações mais comuns. Muito porque elas são também as inovações mais tangíveis, né? É muito fácil a gente enxergar uma mudança no processo de concretagem, de armação, ou uma mudança num designer de um prédio, né? As inovações de processo e produto, elas são aquelas mais visíveis e aquelas com que a gente está mais acostumado a trabalhar. E existe uma oportunidade muito grande da gente inovar também em outros aspectos do negócio, né? Vou dar um exemplo. O quão inovador é o modelo de precificação, né? São os nossos modelos de contrato, são os nossos modelos, por exemplo, de relacionamento com o cliente, né? O quanto o nosso mercado está preparado para explorar todas as possibilidades que esse tipo de interação pode trazer, né? Pensando um pouco na oferta de serviços, né? O quanto a gente pensa na experiência do usuário, desde o momento em que uma necessidade de uma implantação acontece, até a hora que aquele projeto entra numa operação. Então, acho que o que esse resultado traz para a gente é que sim, a gente precisa continuar investindo em inovação de processo, de produto, mas que a gente precisa olhar também para esses outros aspectos da inovação. E uma outra pergunta, né, que eu queria dividir aqui com vocês o resultado que nós fizemos para essas empresas foi com relação ao uso de tecnologias. Então, nós listamos algumas tecnologias e nós perguntamos a essas empresas, na opinião, né, desses líderes, quais eram as tecnologias que mais impactavam os setores, e aqui bem ranqueado, né, o uso de materiais inovadores, o uso do BIM, o uso de construção modular, industrialização, né, bem aqui no top 5 das tecnologias que mais impactam. Quando a gente olha, né, no entanto, para as tecnologias que já foram implantadas, esses índices são muito menores, né? Observam que não tem nenhum aqui que chegue em 50%. O que tem o índice mais alto até o momento são as soluções de ERP. O restante, índices extremamente baixos, principalmente quando a gente olha para tecnologias relacionadas ao uso de dados, como inteligência artificial e analytics. E a última pergunta que nós fizemos foi: qual tecnologia você gostaria de implementar se hoje a questão de dinheiro não fosse um limitador, né? E de novo aparecem aí as soluções relacionadas a dados. O que a gente constata, pessoal, com essa análise é que existe espaço, vontade, né, e uma percepção de relevância muito grande por parte da engenharia brasileira na utilização mais inteligente de dados, né? A gente gera dado o tempo inteiro, mas às vezes o custo da aquisição desse dado, do tratamento desse dado, ele é tão alto que a gente fica sempre olhando para o retrovisor, né? De nada adianta fazer uma análise de 60 dias, né? Que ação que a gente vai conseguir tomar? Então, existe um espaço muito grande quando a gente fala sobre o uso de dados para tomada de decisão, né? Para orientar aí os melhores rumos dentro dos projetos. E, ao mesmo tempo, uma notícia que é muito positiva, né? O próprio ecossistema de inovação que gira em torno do mercado de construção e do mercado imobiliário, ele tem crescido muito. Então, esse gráfico aqui é um gráfico desse ecossistema. Há 5 anos atrás, a gente tinha aí menos de 2.000 startups catalogadas no mundo. Cada pontinho desse é uma empresa, e as cores são aí os grandes temas que essas empresas estavam trabalhando, né? Que essas novas empresas se dispunham a trabalhar. E esse número foi para quase um pouco mais de 3.000, né, startups 3 anos depois, principalmente com soluções relacionadas a dados, né, a gestão, as soluções relacionadas à integração, que tem muito a ver com o tema do nosso webinar, e algumas dessas soluções a gente vai discutir hoje também.
Bom, então se esse é o panorama, né, se aqui é um pouco de onde a gente está com relação ao uso da inovação, quais são as principais oportunidades quando a gente pensa em futuro, quando a gente pensa em olhar para frente e construir uma engenharia mais inovadora? A gente fez uma análise, né, o nosso time da Deloitte fez uma análise no ano passado, de qual o percentual, né, ou os drivers aí de negócio que a gente poderia capturar nas 4 grandes fases aí de um projeto de capital através da inovação. Então, desde a fase ali de design, de preparação do projeto, a gente tem um potencial muito grande de otimização de FTE, né, de horas de time, principalmente, através da otimização dos projetos, redução de custos de construção também, a partir de algumas tecnologias que a gente vai discutir aqui hoje, otimização das horas operacionais e também na fase de descomissionamento. Essa preocupação com o ciclo de vida completo do empreendimento, ela é uma preocupação que tem se tornado cada vez mais latente, principalmente com o aumento da consciência das empresas com relação aos impactos gerados. Então, não basta só a gente pensar, né, na construção de uma usina, né, de uma mina para exploração. A gente tem que pensar qual é o uso futuro daquela implantação, que impacto que isso vai gerar, não só no meio ambiente, mas naquela comunidade. Né? Imagina uma obra tão grande quanto Belo Monte, né, que no pico tinha lá seus 30 mil funcionários. Qual é o impacto pré, durante e pós-obra. Então, pensar nesse ciclo de vida e que tipos de tecnologias e soluções e abordagens de inovação que a gente pode trazer para cada uma delas é super importante. E dentro dessa pesquisa, o que a gente mapeou também é que existem algumas tecnologias muito promissoras quando a gente fala sobre o futuro, né? Elas são as principais tecnologias que vão transformar ou romper de alguma forma o modelo pelo qual a gente atua, né, executa e trabalha dentro da engenharia ao longo daquelas fases. Algumas já estão mais maduras, algumas menos, e eu vou explicar um pouco como a gente analisa esse tempo de implantação, né? Como eu falei, olhar 10 anos à frente não é um exercício de futurologia, mas existem algumas bases metodológicas que a gente usa para conseguir se preparar, né? Porque se eu quero, por exemplo, usar uma impressão 3D daqui a 5 anos, eu preciso começar a me preparar agora, a ter meus projetos organizados dentro de um padrão, a ter minha biblioteca. Então, existe toda uma fase de preparação para que nós não sejamos reativos com relação ao uso tecnológico, mas sim proativos, né? Então, essas são as principais tecnologias que surgiram aí dentro da nossa pesquisa e a gente vai falar um pouco sobre cada uma delas, né? O uso cada vez maior da robótica, da automação em todos os sentidos, da impressão 3D, principalmente para concreto, né? Que é quando a gente pensa em materiais, é o que tem mais avançado aí, tanto no Brasil quanto no mundo. O uso de veículos autônomos, que o Aldo falou um pouco no começo, né? Para quem acha que isso é coisa do futuro, isso está acontecendo hoje em minas brasileiras, eu trouxe alguns vídeos aqui para dividir com você. O uso de veículos aéreos não tripulados, e aqui estão os drones e qualquer outro tipo, né, de veículo. E às vezes a gente associa muito drone com, o drone vai fazer uma imagem aérea da minha obra, né? Hoje os drones fazem muito mais do que isso. A gente tem sensores de vários tipos, inclusive com sensores espectrais e com câmeras termoelétricas que conseguem fazer toda uma varredura da formação geológica do solo e até mesmo o uso desse tipo de equipamento para transporte mesmo de cargas dentro dos canteiros. E, por fim, todas as tecnologias relacionadas ao uso de modelos, né, para visualização aumentada ou virtual do que é o modelo físico, construir modelos digitais para que a gente consiga fazer toda a parte de simulação e ganho de eficiência dentro desse cenário. Bom, e uma pergunta que sempre fazem, né? E como é que a gente define em quanto tempo ou de alguma forma se prepara para cada uma dessas tecnologias? Existe uma metodologia que é aplicada dentro desse Hype Cycle que eu trouxe aqui para vocês, que é desenvolvido aí frequentemente pela Gartner, que é uma das maiores autoridades quando a gente fala sobre tecnologia no mundo.
Então, para cada indústria, né, e para cada tipo de aplicação, a Gartner prepara uma visualização, e isso com base tanto em sinais de mercado, maturidade das tecnologias, taxas de uso dessas tecnologias pela empresa, qual é o status dessa tecnologia numa curva típica. E essa curva típica, ela tem 5 grandes fases, né? Uma primeira fase ali, bem no começo do tempo, aqui no eixo X, né? Onde isso é só uma aposta, isso é uma coisa que pode ser que dê certo. Depois a gente tem aquela fase do pico das expectativas, que todo mundo fala, poxa, mas isso vai mudar completamente, a partir de agora a gente só vai fazer desse jeito, sem necessariamente ter uma consolidação técnica muito grande, e o que geralmente acontece depois desse pico das expectativas é um outro pico, só que um pico de desilusão, né? Vocês já devem ter experimentado isso em algum lugar, a gente viveu isso com a impressão 3D, né? Quando a gente começou a falar sobre a impressão 3D, e o assunto era, imagina que a gente não precisa de bloco mais, e que a gente não vai usar bloco cerâmico, e não precisa de painel, que a impressão 3D vai resolver tudo. E aí os primeiros testes começaram a acontecer, a gente ainda não tem uma maturidade e uma viabilidade de uso tão grande, a gente chegou aqui no pico da desilusão, né? E os mais céticos falam, tá vendo? Falei que não ia dar certo, isso nunca ia funcionar. Né? E geralmente, pessoal, depois desse pico da desilusão, essa tecnologia que continua sendo estudada e maturada, né, tanto pela classe acadêmica quanto pela empresarial, ela começa a avançar de uma forma, né, um ritmo um pouco menos acelerado no que a gente chama aí de platô da produtividade, que é quando essa tecnologia vira usual de mercado e não há nem mais discussão, né, sobre ser uma aposta ou não. Então, essa curva é uma curva muito típica quando a gente fala sobre o uso de novas tecnologias, e nesses exercícios de previsibilidade, né, o que geralmente a gente faz é acompanhar aonde essa tecnologia está nessa curva e entender como é que a nossa empresa quer se posicionar. Se eu quero ser pioneiro, eu preciso começar meus testes antes dessa tecnologia virar usual de mercado, né? Porque dali eu não tenho nenhuma diferença competitiva mais. Ou se eu quero adotar uma postura um pouco mais conservadora, eu vou esperar que ela chegue aqui, né, num platô de produtividade, daí eu tenho todas as questões técnicas e de viabilidade econômica resolvidas, mas ao mesmo tempo eu não tenho nenhum grande diferencial. E eu trouxe aqui, como o nosso tema é gestão de obras, né, eu trouxe aqui uma visão desse ciclo para tecnologias relacionadas à gestão de projetos e gestão de portfólio. Né? Então, vou dar um exemplo relativamente simples, né, de uma prática. A prática de DevOps, principalmente dos projetos de tecnologia, há pouco tempo era uma grande inovação. Poxa, a gente precisa juntar os times de desenvolvimento, os times de operação, e hoje é normal, né? Ninguém mais fala sobre fazer ou não fazer, isso já é uma prática normal de mercado. A gente já está aqui nessa fase de produtividade, digamos assim. Enquanto tem uma série de outras abordagens, como a gestão ágil, principalmente aplicada a projetos de capital, que ainda está naquela fase, né, experimental, de validação, de amadurecimento, já trazendo alguns resultados, mas com usos ainda relativamente limitados. Bom, e depois desse panorama aí de oportunidades, né, eu queria entrar agora numa parte um pouco mais prática, né, e para a gente realmente entender o que está acontecendo em termos de implementação e como que esse futuro pode ser. Então, a gente vai fazer um exercício agora um pouco mais imaginativo, né? Todos esses desenhos que eu trouxe aqui para vocês, eles são desenhos imaginários, né? Projetando um cenário de projeto para daqui a um tempo, quando essas tecnologias puderem estar plenamente implementadas. Então, nessa fase, principalmente de design, procurement e preparação para a implantação, existe um potencial muito grande, por exemplo, do uso de drones, né, para fazer todo o mapeamento, a caracterização, a identificação, antes mesmo de qualquer atividade de preparação e demolição, toda a questão do design colaborativo. Imaginem se a gente pudesse simular infinitos modelos, né, a partir de algumas variáveis, para que a gente chegasse no máximo de eficiência de ocupação do espaço, de uso de material, da combinação da espessura, né, com as resistências que são requeridas, a partir de uma busca inteligente numa base global de projetos que já tenham sido implementados, né, varrendo também informações de caracterização daquela
região, utilizando o blockchain para fazer transações mais seguras de informação, né, e menos burocráticas, manuais, reduzindo o uso de papel, como a gente tem hoje. Então, esse é um pouco de perspectivas para o futuro. E quando a gente pensa no presente, tem uma solução que é muito interessante, que é a solução que tá passando aqui nesse vídeo, e aí já é uma solução real, digamos assim, né? Essa ferramenta ela já existe, e essa é uma ferramenta que nos ajuda a simular infinitos cenários de planejamento. Todo mundo que já trabalhou em planejamento, né, definição aí de estratégias, de plano de ataque para projeto, sabe o quão complexa e trabalhosa é essa atividade. Toda vez que você muda o seu cenário de planejamento, isso impacta em custo e vice-versa, são coisas muito conectadas, né? Então, o que esse sistema, no final das contas, nos ajuda? A usar a inteligência dos dados para fazer essas simulações de uma forma mais rápida, né? E de uma forma muito mais ampla do que a gente consegue fazer. E a partir disso, atualizar qual é o melhor cenário de ataque daquele projeto. Né? Imagina, a partir dos dados de praticabilidade, de chuva, de disponibilidade, que a gente tivesse um cenário de custo e prazo integrado, atualizado. Então, existem já alguns cases dessa implementação. Um deles foi um projeto de estrada nos Estados Unidos, onde eles conseguiram aí um saving de quase 70 dias, comparado com o planejamento típico do Primavera. E no outro, num projeto de um aeroporto que tinha uma cobertura muito complexa, que eles também usaram para determinar o melhor posicionamento do guindaste, né? E com isso otimizar custo e prazo. Tem uma outra solução aqui no Brasil que tem uma abordagem similar a partir do desenvolvimento de linhas de balanço de uma forma automatizada, que começa, né, com a definição lean de como esse projeto vai ser atacado, com todos os princípios do last planner, do planejamento puxado, de lotes pequenos de entrega, do desdobramento desse planejamento macro, né? Num planejamento semanal e específico para cada frente de trabalho. Então, essa é uma solução também que já é realidade, que já tem vários casos de uso, tanto dessa parte de simulações, quanto nessa parte de digitalização, né? Eu tenho aqui na frente um momento, por exemplo, onde um dos funcionários pega a sua programação semanal. Ele vai lá passar o cartão, ele já pega qual é a sua programação de trabalho. Bom, falamos um pouquinho da fase de design, né? Agora a gente vai falar um pouco sobre a fase de construção, que é uma fase muito complexa, né? Onde tudo acontece ao mesmo tempo, a gente tem que materializar tudo aquilo que foi pensado. E imaginem, né, esse futuro de uma forma muito mais estruturada e organizada, né? Dentro de um canteiro onde a gente tem uma zona de construção, quase que uma mini fábrica, né? Uma zona ali de manufatura, né? E toda a parte de máquina e equipamento opera de uma forma sincronizada e autônoma. A gente tem também coleta de dados em todos os pontos. Eu lembro de ter trabalhado com um engenheiro que falava assim, meu sonho, né? Um dia, imagina que o concreto cai na forma, isso já envia um dado para medição, né, que envia um dado para emissão da fatura, e no dia seguinte o pagamento foi feito, né? Então, esse processo que eu estou falando, gente, em algumas empresas isso leva 30, 60 dias, né? Do quanto envolve coleta, conferência de dados, transação e por aí vai. Então, desde o uso de exoesqueletos, que também, né, já são realidade hoje com diversos testes que reduzem não só a exposição ao risco do trabalho do colaborador, mas que aumentam muito a produtividade dentro dessas atividades, até ao uso de modularização e todo tipo de industrialização na fase de construção, uso de realidade aumentada para que a gente consiga fazer algum tipo de simulação, capacitação dos colaboradores, toda a parte de dados e soluções mobile. Então, o canteiro ele é um solo muito fértil de geração de dados e a gente tem ainda muita dificuldade nessa captura, né? O custo de aquisição desses dados ainda é um custo relativamente alto para uma qualidade de dados baixa.
A gente tem a tecnologia do BIM, que hoje acho que não existe nem mais uma discussão, né, se né, mais uma discussão sobre como a melhor forma de implantar, mas um alto grau de consciência quanto à importância de ter todos esses dados integrados. E, por fim, a parte de veículos autônomos, né, que, sobretudo em projetos de infraestrutura, de mineração, representam uma alavanca muito forte de segurança, né, com equipamentos de grande porte, como esses caminhões fora de estrada que passam aqui nesse vídeo. Então, esse é um projeto que já é verdade, né, nesse vídeo que foi disponibilizado pela mineradora Vale, no site deles, a gente já visualiza dentro da mina de Brucutu o uso de caminhões fora de estrada, que são operados de uma forma remota e centralizada, reduzindo muito a exposição ao risco, né? Eles conseguem também operar numa velocidade maior, o que aumenta a produtividade, e isso é super interessante quando a gente pensa Eles aumentaram 20 km por hora a velocidade do caminhão. Exato, é um número extremamente significativo, né? Ainda nesse campo de robótica, além dos veículos autônomos, e tem uma solução nos Estados Unidos que é super interessante ainda nesse campo dos veículos autônomos, que é o retrofit, né? Imagina, a gente já tem uma frota, né? Será que a gente vai trocar toda a nossa frota de veículos nos próximos 10 anos? E se a gente fizesse um retrofit desses equipamentos e, através de algumas alterações, a gente conseguisse implementar essa automação? Então, essa é a proposta da Built Robotics, que é uma startup americana que tem desenvolvido essas soluções de retrofit, né? E, para além do veículo autônomo, diversas outras soluções de robótica, seja para fazer alvenaria, para inspeção, para fazer aplicação de materiais, né? Por exemplo, a impressão 3D, que tem duas grandes tecnologias envolvidas, uma tecnologia mais robótica, que cuida do processo físico, né? De aplicação do concreto, e uma parte mais química, de ciência dos materiais, que é o próprio material, né? O material de concreto que é aplicado numa impressão, ele é completamente diferente de um processo de bombeamento, de um processo de aplicação convencional, dado que a gente precisa se preocupar com as camadas, com a cura, né? Com todas essas questões. E essa é uma das razões pelas quais o concreto 3D, né? Ele tem, né, ganhado força, mas ainda não em um uso comercial altamente disseminado, né? Em um uso ainda limitado para algumas características, eu diria, né? Quais são essas características? São características principalmente de formato, né? Toda vez que a gente tem formatos mais excêntricos, curvos, onde as formas se tornam mais complexas e mais caras, o uso da impressão 3D se torna muito mais relevante. Um outro estudo, né, que já está em andamento, que provavelmente em 2030 vai estar muito mais avançado, é o uso dessa mesma tecnologia usando matéria-prima local. Né? O que significa isso? Imagina se a gente não precisasse transportar concreto, que eu conseguisse usar o solo daquela região e, através de algumas misturas com outros compósitos, a gente conseguisse, né, construir o material que fosse extrudado ou aplicado dentro dessas máquinas. Essa lógica, pessoal, que está sendo desenvolvida pela NASA. Então, há mais de 2 anos, a NASA tem um projeto de construção de máquinas de impressão 3D para serem posicionadas na Lua, né? Porque não dá para fazer uma logística Terra-Lua para a gente levar material. Então, a partir do material que é disponibilizado lá, a gente desenvolver formas de construção para que toda a parte de instalações que sejam construídas, elas sejam feitas dentro desse princípio, né? E o mais interessante da impressão 3D, redução de desperdício. A gente constrói exatamente o que a gente precisa construir, né? Sem sobras, sem aparas, e isso traz também um impacto de meio ambiente muito relevante. E aí, passando agora um pouco para a fase de operação, né? Uma vez que esse projeto foi construído, imagina num futuro onde a gente consiga coletar dados
a todo tempo e transformar esses dados em eficiência, né? Seja de uso da energia, seja de eficiência de consumo de combustível, se a gente estiver falando de um modal de transporte. E para isso tem algumas tecnologias que são apostas muito relevantes, né? A primeira delas são as tecnologias de automação, RPA, então tudo relacionado à automação de processos que são muito repetitivos e que a gente ainda executa de uma forma muito manual. As tecnologias do Digital Twin ou do gêmeo digital, que é de fato a gente ter um modelo digital para toda a parte física dessa instalação e a partir das simulações no modelo digital, né, a gente fazer toda a parte de manutenção preditiva e otimização do ativo e otimização dessa coleta de dados através de IoT. Tem uma parceria muito interessante da Bouygues, que é uma construtora europeia, com a Renault, para a utilização de baterias, da tecnologia das baterias elétricas dentro das fachadas dos edifícios, né, e usar essas fachadas como grandes áreas de captura de dados internos e externos às edificações. E essa tecnologia do Digital Twin, especificamente, né, ela já tem sido aplicada em algumas indústrias. Aqui tem um exemplo de um caso de uso na mineração. Vou passar um pouquinho aqui mais à frente, onde a gente enxerga isso de uma forma mais visível, né? Imagine se a gente conseguisse simular o efeito, né, de um ano mais chuvoso, um ano menos chuvoso, um contexto de exploração mais otimista, menos otimista, uma variação de um preço da commodity, como é que isso vai impactar ao longo do ciclo de vida desse ativo. Imagina a gente fazer isso tudo com um esforço muito menor e cruzando, né, muitas variáveis de uma forma muito mais conectada, o impacto que isso não poderia ter em todas as fases do projeto. Então, esse é uma das grandes entregas que essas tecnologias de Digital Twin vão fornecer. E aqui eu deixo alguns outros estudos. Esse primeiro estudo, Construção do Amanhã, é um estudo de 2020, muito focado, né, no mercado brasileiro que a gente fez. E aqui 2 outros estudos globais também relacionados à utilização de tecnologia e perspectivas para o futuro, quando a gente fala sobre projetos de capital. E para fechar a nossa conversa, pessoal, eu acho que a conclusão que a gente chega quando a gente pensa sobre o futuro é que a inovação não vai ser um diferencial, né? Já existem muitas coisas que estão sendo implementadas, existem muitas outras coisas que estão naquela curva, de alguma forma sendo preparadas para uso. Então, qual vai ser a vantagem competitiva, né? O que vai diferenciar uma empresa da outra? E no nosso ponto de vista, esse diferencial ele vai vir da maximização da geração de valor, principalmente a partir desses 3 pontos, né? A preparação da liderança. Quando a gente tem tecnologia, a gente tem muito mais tempo de ser humano, né? De fazer o que a gente essencialmente faz melhor. Então, se dedicar para essa questão de liderança, formação do time, preparar a nova mentalidade para esse ambiente de trabalho é super importante, né? Ser criativo nessa transformação, então conseguir pensar além do processo do produto que eu falei lá no começo, né? Como é que a gente se posiciona de uma forma diferente, como é que eu vendo de uma forma diferente para o meu cliente, né? Conseguir pensar na cadeia de valor de uma forma mais ampla, porque se a gente não chegou na dor de alguém, né, esse processo não está mapeado de uma forma clara. No final das contas, estamos todos resolvendo problemas, né? E às vezes a gente para esse mapeamento ali dentro do nosso silo, dentro da nossa área, e a gente precisa expandir isso um pouco mais. E pensar na convergência tecnológica. Todas essas tecnologias que a gente conversou aqui, elas têm um potencial relativamente grande quando aplicadas isoladamente, mas esse potencial é substancialmente maior quando elas são combinadas, né? Então, quando a gente consegue, imagina, usar a impressão 3D conectada com a IoT, que já leva esse dado para um sistema de inteligência. Então, essa combinação, a eficiência nessa combinação, certamente vai ser um dos grandes diferenciais das empresas pioneiras quando a gente fala em inovação. Bom, eu acho que consegui cumprir aqui os 40 minutos da apresentação para que a gente possa também explorar um pouco mais as perguntas. Excelente. Bom, Clarice, eu queria agradecer enormemente a você o convite, você ter aceitado o meu convite, eu sou seu fã. A gente se conheceu, estava me lembrando aqui, foi em Dubai, não foi? Provável, acho que foi um pouco antes, né? Mas a gente teve a chance de fazer uma viagem juntos. Depois a gente se encontrou.
aí em Dubai, lá no evento da ACE, onde vocês estavam apresentando um trabalho também, de certa forma, sobre inovação, sobre Lean Construction, e de lá para cá eu tenho acompanhado sua carreira e sua atuação destacada, né? Tanto nas empresas como nesse lado do empreendimento social. E eu queria lhe agradecer aí e dizer que eu estou torcendo aí por suas investidas, suas iniciativas, e acho que todo mundo gostou dessa conversa, porque quando a gente fala de inovação, o que eu vejo é que isso instiga a pessoa, seja ela de que idade for. Pode ser um jovem, pode ser um velho. A pessoa, né, se sente incomodada no sentido positivo das coisas. E você nos ajudou a isso. Muito obrigado por sua participação. E se você quiser fazer algumas considerações finais, a palavra é sua. Bom, eu quero agradecer de novo o espaço, né, e principalmente as provocações sempre pertinentes que você faz, sempre pensando numa forma inovadora, né, de trazer mais eficiência, de trazer mais relevância para a engenharia no Brasil e no mundo. Então, acho que essa é uma missão muito importante que você tem e que certamente tem ajudado vários profissionais como eu. Agradecer a Oficina de Texto pelo convite, deixei os meus contatos, qualquer pessoa que tiver qualquer dúvida e quiser saber mais sobre o que a gente conversou, eu fico à disposição. Obrigada, Aldo. Tchau, Clarice. Obrigado. Um abraço, pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado da conversa com Clarice Gomes. Obrigado e a gente se vê no próximo webinar da Oficina de Texto.